Hoje nós vamos dar início ao capítulo 7 de Mateus, caminhando para o encerramento das nossas reflexões no Sermão do Monte. Quando eu cheguei à igreja, há exatos 8 meses atrás, o tempo passa rápido, e tomei a decisão de começar essas exposições no Sermão do Monte. Essa decisão foi tomada porque aqui Jesus ele trata das questões mais importantes da vida cristã, das questões mais simples, básicas, mas que são essenciais para a nossa vida. Aqui nós estamos diante de um discipulado com o nosso mestre chamado Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos agora no capítulo 7, nós temos muitos desafios. E o desejo do meu coração é que você esteja com o coração aberto e com o coração ensinável. Lógico que nós vamos ser confrontados, mas que Deus nos dê um coração ensinável a mudar de atitude, se tiver que mudar de atitude, a ter uma percepção nova, se tiver que ter uma percepção nova, mas que a gente coloque o nosso coração diante de Deus. Sendo assim, meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: o juiz que existe dentro de mim. O juiz que existe dentro de mim. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1. À noite eu vou trazer mais detalhes, mas sábado que vem, às 19 horas, culto na casa do irmão Coleto. Então, se organizem, se preparem, para que a gente possa estar juntos celebrando mais um culto ao Senhor com aquela família preciosa. Amém? Sábado que vem, às 19 horas. Então, acompanhe aí as redes da igreja, os grupos, com o endereço, quem vai dar carona, quem precisa de carona, para a gente estar junto nesse momento. Então, Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra de Deus: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: desde que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Não feche a sua Bíblia. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a graça e a oportunidade, ó Pai, de uma vez mais estar vivos. Quantas pessoas, ó Pai, nesse momento queriam ter, ó Pai, a mesma disposição, a mesma saúde, ó Pai, que o Senhor nos concedeu nessa manhã, Deus. Então nós somos gratos ao Senhor, porque em meio às lutas e às dificuldades, nós podemos ter um coração grato ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus. Nessa hora, Deus, nós te pedimos o cuidado do Senhor, Pai, pela nossa nação, Deus. Olha para o nosso país, ó Deus. Olha, ó Deus, para o nosso Brasil. Que o Senhor, Pai, dê consciência, ó Deus, a cada um de nós, ó Pai, nesse dia tão, ó Pai, especial e importante, para que a gente, ó Deus, com sabedoria que vem do Senhor, possamos, ó Pai, exercer, ó Pai, a nossa cidadania com compromisso. E que, de fato, ó Pai, independente do resultado, ó Pai, das eleições no dia de hoje, ou quem sabe no final do mês, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é soberano. E o Senhor governa, ó Pai, sobre todas as coisas. E agora, Deus, quando estamos diante da Tua palavra, nós te pedimos, ó Deus, espírito de iluminação,
Para que juntos, ó Pai, a gente compreenda a Tua palavra, juntos a gente compreenda a Sua verdade. E saiamos, ó Pai, daqui nessa manhã, cheios da presença do Teu Espírito, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o juiz que existe dentro de mim. O amor aceita tudo. Essa é uma das frases mais repetidas no dia de hoje, nos tempos nos quais nós estamos vivendo. Se você ama, se você carrega o amor no seu coração, se você carrega esse sentimento da sua alma, então você precisa aceitar tudo. Com certeza você já ouviu essa frase, com certeza você já ouviu alguém proferir essas palavras, ou quem sabe até você já disse isso em algum momento da sua vida. O amor precisa aceitar todas as coisas. Mas, meus irmãos, o que está por trás dessas palavras é que eu e você devemos aceitar qualquer tipo de postura, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de coisas que as pessoas vão falar, fazer, vão dizer, vão entender. Então nós estamos tão passivos a ponto de aceitar todas as coisas que as pessoas estão fazendo. Porque existe o conceito de que o amor aceita tudo. Eu e você, meus irmãos, precisamos de fato entender que vivemos num tempo em que as pessoas têm aversão a opiniões. Você não pode ter a sua opinião formada. Você não pode ter a sua ideia bem concreta e bem definida na sua mente. Se você tiver uma opinião formada, uma opinião definida, uma opinião concreta no seu coração, as pessoas vão dizer que você é uma pessoa que faz o quê? Julga. Que você é uma pessoa julgadora e que você não carrega amor no seu coração. De fato, as pessoas, os homens e as mulheres que são mais elogiadas no dia de hoje são aqueles que agradam a todas as pessoas. São aqueles que sempre estão em cima do muro. São aqueles que nunca têm uma opinião própria, nunca têm uma opinião sincera, nunca têm uma opinião verdadeira, nunca têm uma opinião convicta. Essas pessoas não agradam ninguém. Mas aqueles que agradam a todos são aqueles que de fato procuram na sua vida agradar todo mundo. E sempre estão em cima do muro nas suas opiniões. Porque nós carregamos o conceito de que o amor aceita tudo. Mas quando nós olhamos para essas palavras que nós acabamos de ler, Jesus vai mostrar para nós que nós precisamos ter, sim, discernimento para saber julgar as situações. Nós precisamos, de fato, ter uma opinião verdadeira, uma opinião formada. Nós precisamos, de fato, olhar para a vida, olhar para todas as circunstâncias que acontecem ao nosso redor, os comportamentos que acontecem ao nosso redor, e a partir disso ter discernimento suficiente para dizer as seguintes palavras: isso é certo, isso é errado. Isso é julgamento verdadeiro. Então, diante de todas essas coisas, antes de entrar no texto, a gente precisa pensar tudo aquilo que a gente já observou até aqui nessa caminhada do Sermão do Monte. Quando eu e você olhamos para o capítulo 5 de Mateus, a ênfase que Jesus dá para nós, aquilo que Jesus quis mostrar para nós e nós observamos, é que Jesus se preocupa com o caráter do cidadão do reino de Deus. E não somente isso, não só o caráter do cidadão do reino de Deus, mas a relação desse cidadão do reino de Deus com a lei de Deus, com a palavra de Deus. E quando nós viramos para o capítulo de número 6, Jesus vai fazer questão de mostrar para nós como deve ser o relacionamento desse cidadão do reino de Deus com o Pai. Diante das preocupações da vida, diante das coisas do dia a dia. Mas agora, meus irmãos, quando nós entramos no capítulo 7,
Jesus vai mostrar para nós como esse cidadão do reino de Deus precisa ter discernimento espiritual enquanto caminha nesse mundo. Até aqui tudo bem, amém? Sendo assim, meus irmãos, o que esse texto ele tem para nos ensinar nessa manhã de forma prática? O que Jesus quer mostrar para nós nessa manhã a partir destas palavras? E o primeiro ponto da nossa reflexão, se você pode acompanhar comigo, é o que Jesus, preste bem atenção, o que Jesus não quis dizer sobre o julgamento. Olha o verso de número 1, que diz para nós: não julguem para que vocês não sejam julgados. Aqui está um assunto polêmico e também um texto mal interpretado. Porque quantas das vezes você já ouviu essas palavras? Meu irmão, não julgue. Preste atenção, lembre-se das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Não julguem. Há quem diga, meus irmãos, que de acordo com essas palavras de Jesus, Jesus está pondo um fim a todo e qualquer tipo de julgamento. Então encerrou qualquer tipo de julgamento. Quem é você para me julgar? Quantas vezes nós já ouvimos essas palavras? Mas o que Jesus de fato está querendo dizer para nós? Meus irmãos, Jesus, melhor dizendo, não está dizendo para nós que a gente não deve traçar um comportamento nesse mundo. Ele dotou eu e você de discernimento, de capacidade completamente diferente de qualquer outro tipo de ser nesse mundo. Se você olhar para os animais, se você olhar para qualquer tipo de ser nesse planeta, eles não têm a capacidade de discernimento para saber decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas quanto a mim e a você, nós precisamos ter discernimento de fazer o juízo daquilo que é correto e daquilo que não é correto. Se eu e você admitimos uma ideia como essa de que a gente não pode julgar, a própria palavra de Deus vai entrar em contradição, porque no verso 14 da sua Bíblia, Jesus vai dizer o que para nós? Tome cuidado com os falsos profetas. Como você vai saber que alguém é um falso profeta se você não exercer a sua capacidade de julgamento para saber que aquilo que aquela pessoa está falando é errado? Que aquilo que aquela pessoa está ensinando, mostrando para nós, não está de acordo com a palavra de Deus? Por isso, meus irmãos, a gente precisa exercer a nossa capacidade de discernimento, de saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas o que Jesus quer mostrar para nós também é que Ele deu para mim e para você parâmetros com os quais a gente pode julgar se uma coisa é ou não errada. Em João capítulo 7, capítulo 7, versículo de número 24, ele vai dizer as seguintes palavras: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Nós vamos caminhar um pouco mais para entender isso melhor. Mas o que Jesus está mostrando para nós é o seguinte: há um parâmetro, uma regra de medir. Há algo que você pode consultar, olhar, pesquisar, investigar para entender se uma coisa está errada ou não. Eu estou dando para você não só a capacidade dentro de você para entender o que é certo e o que é errado, mas eu também estou te dando um auxílio. E o auxílio para nós entendermos se uma coisa é certa ou errada está onde? Na palavra de Deus. Julguem segundo a reta justiça. Não segundo a aparência. Não segundo aquilo que você vê com seus olhos. Mas exerça um julgamento espiritual maduro, de acordo com a palavra de Deus. Mas se você observar comigo, preste bem atenção no segundo ponto da nossa reflexão, que Jesus vai trazer para nós o grande perigo
do falso julgamento. Olha comigo o verso de número 2, por favor. O verso de número 2 diz assim: pois com o critério, preste bem atenção, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O que Jesus está tentando mostrar para nós, o que Ele está chamando a nossa atenção, é que eu e você precisamos de fato exercer discernimento. E existe a grande dificuldade de a gente, por não ter o discernimento correto, exercer um julgamento errado, um julgamento equivocado, um julgamento fora daquilo que Deus deseja e quer para nós. E meus irmãos, esse julgamento errado, ele se manifesta de várias maneiras, e eu quero aqui citar uma delas. A primeira maneira que eu quero trazer para nós, com a qual o julgamento errado se manifesta, é que ele se manifesta através do princípio da comparação. O que o texto vai dizer para nós é o seguinte: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a mesma medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O que Jesus quer trazer para mim e para você é o seguinte: cuidado com as comparações. Você tem um critério pessoal que você conseguiu adquirir ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, ao longo da sua experiência, ao longo das suas decepções da sua vida. E você pode pegar tudo isso que você vivenciou e acabar criando um parâmetro, ok? Mas esse parâmetro que você criou, preste bem atenção comigo, meus irmãos, não está de acordo com a reta justiça. Então você tem um parâmetro que é seu, que é pessoal, mas não está de acordo com a palavra de Deus. E se as pessoas não seguem o parâmetro que você criou, está todo mundo errado. Pegaram a ideia? O que Jesus está falando para nós é: tome cuidado com seus critérios. Tome cuidado com os parâmetros que você cria pessoais para os julgamentos. Porque a gente pode fazer comparações, meus irmãos. Ó, eu sou assim. Eu acordo tal hora. Eu vou dormir tal hora. Eu como tal coisa, eu deixo de comer tal coisa. Então, todas as pessoas que não fazem como eu, elas estão o quê? Pode falar, irmãos. Elas estão erradas. Porque eu criei um parâmetro, eu criei uma noção daquilo que é certo e que é errado, mas isso é pessoal. Isso é meu. Não está de acordo com a palavra de Deus. E Jesus diz para nós: tome cuidado com o parâmetro e com o critério com que você julga as coisas nesse mundo. Porque você pode ter criado um parâmetro tão somente pessoal. Tiago capítulo 4, a partir do verso de número 11, diz assim para nós: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago está jogando luz nas palavras de Jesus. Ele não está impedindo, preste bem atenção, irmãos, que a gente exerça discernimento. Mas ele está nos impedindo de tomar a cadeira de juiz e criar as nossas próprias leis para julgar as pessoas. Os nossos próprios parâmetros. Eu estou divagando um pouco aqui, estou repetindo para que entre na nossa mente. Nós não podemos criar, meus irmãos, parâmetros segundo os nossos desejos, segundo os nossos conceitos, e achar que todo mundo que não faz parte disso está errado. Está equivocado, porque isso é pessoal. Se você segue assim, se você vive assim, amém. Uma nota de rodapé aqui. Paulo enfrentou um grande problema na igreja. Qual era o grande problema? Existia a igreja dos gentios
e existia a igreja dos judeus. A igreja dos judeus, eles entendiam que deveria guardar o sábado, que não deveria comer carne de porco e outros animais. Só que a igreja dos gentios não tinha nenhum tipo de experiência com isso. Todo dia para eles era dia comum. Qualquer comida para eles era boa. Agora você imagina Paulo tendo que enfrentar essas duas dificuldades, porque os gentios diziam assim: olha, vocês estão forçando a barra. Vocês estão criando um legalismo que não existe. Aí do outro lado você tem os gentios que dizem assim, os judeus que dizem assim: se vocês não estão vivendo dentro desse padrão, vocês não são crente. Vocês não são crente. Aqui Paulo vai dizer: meu irmão, se você não come carne de porco, amém para você. Se você guarda o dia de sábado, amém para você. Só não queira que a outra pessoa seja semelhante a você. Que seja parecido contigo, igual você. Não empurre normas pessoais para as outras pessoas. Essa era a grande dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentava e que Jesus está jogando luz para nós. Não crie parâmetros pessoais para julgar as pessoas, mas julgue segundo a reta justiça. A segunda coisa que Jesus quer mostrar para nós da manifestação do juízo errado é que esse juízo se manifesta através do juízo condenatório. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma dificuldade muito grande. Porque a tendência do juiz que existe dentro de mim é olhar para as pessoas e falar assim: fulano, tem jeito não. Tem jeito não. Tá assim, acabou. Não tem mais jeito. Então, existe um grande perigo, meus irmãos, de você trazer para a sua vida e para a sua realidade a tendência de ser uma pessoa que condena as outras. Agora, eu pergunto para vocês: quem de nós pode dizer que uma pessoa não tem jeito? Quem de nós pode dizer que uma pessoa não tem solução? Se eu e você olhássemos para a nossa caminhada e parássemos um pouco para refletir das coisas que Deus nos livrou, dos caminhos dos quais o Senhor tirou a gente poderia dizer: tem jeito sim. Há esperança sim. Há uma oportunidade sim. O que Jesus traz para nós é a grande realidade do perigo de sermos pessoas que condenam definitivamente as outras pessoas. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o juízo, meus irmãos, que acontece de forma errada e enganosa, ele se manifesta também através da censura. Olha o verso de número 3, por favor. Diz assim para nós: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próximo. Nós, infelizmente, carregamos também em nosso coração a tendência de ser hipercríticos. E quando nós, de fato, somos hipercríticos, a gente procura erro em todas as coisas. A gente não consegue olhar para as coisas do lado positivo, mas a gente só enxerga o lado negativo das coisas. Às vezes você para, e aqui eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos idosos, aqueles que têm as cãs brancas, porque às vezes a gente olha as coisas com um lado tão negativo: isso não está bom, isso aconteceu, isso. Aí você senta com uma pessoa com mais sabedoria e faz você enxergar a vida com outros olhos, com outra perspectiva, porque a gente já carrega no nosso coração a tendência de ser hipercríticos. O que Jesus está dizendo para nós é que a gente quer procurar coisas assim, minuciosas. O texto vai dizer que a pessoa está procurando um cisco. E quando a gente vai olhar a palavra no original ali, é um fragmento de poeira. Então você está procurando um fragmento de poeira para ver se tem uma coisa errada ali, está entendendo? Porque a gente carrega no nosso coração a tendência de ser hipercríticos. E o grande perigo, meus irmãos, do juízo, ou da tendência de ser hipercríticos, é que às vezes a gente entende que está em uma certa superioridade com as outras pessoas.
Você chegou num nível tal que você pode olhar de cima e dizer quem está errado e quem não está. Quem está certo e quem não está. Mas não só isso. O perigo de você carregar a realidade de ser uma pessoa hipercrítica é que você corre o grande perigo de, enquanto julga as pessoas, você querer ressaltar algo que é positivo na sua vida. Preste bem atenção. Se você chegar para uma pessoa que ela critica todo mundo, ela quer ressaltar alguma coisa que tem dentro dela. Entendeu? Pegaram a ideia? Se você conversar com uma pessoa que ela só critica todo mundo, ela quer ressaltar algo que é positivo dentro dela. Ok? Porque se eu aponto o erro de um, eu quero dizer que eu sou melhor do que ele naquela área. Tá dando para entender? Gente, isso é muito sinuoso. Porque como está o título do sermão, existe juiz dentro de nós. Mas a última manifestação desse juízo errado que Jesus quer trazer para nós é de você exercer um juízo hipócrita. Olha comigo o verso 3 a 5 mais uma vez. Porque você vê o cisco, ou seja, uma partícula de poeira no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco no seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Vamos tentar aqui pintar o quadro dessa ilustração que Jesus está mostrando para nós. Nós observamos ao longe um homem. E esse homem, enquanto caminha, ele tem uma trave, uma tora de madeira no seu olho. E esse homem que tem uma trave, uma tora de madeira no seu olho, está com todas as suas forças, colocando o olho que lhe falta, ou que está descoberto, para tentar tirar uma partículazinha no olho de uma pessoa. Está dando para entender? Ele não consegue enxergar as coisas de forma clara, meus irmãos. É isso que Jesus está mostrando para nós, porque existe uma trave no seu olho. E aqui existe um outro grande perigo para nós. Da gente ter um padrão elevado para julgar as pessoas e ser conivente com algumas dificuldades nossas. O que Jesus está mostrando para nós é exatamente isso. Você tem um padrão muito grande para julgar, mas você não usa o mesmo padrão para julgar a si mesmo. Olha só que perigo. Porque você está com uma trave no seu olho. Eu quero dar um exemplo claro para vocês, mas eu peço que você abra a Bíblia comigo, por favor. Em 2 Samuel. 2 Samuel, deixa em Mateus marcado. 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. Todo mundo achou? Amém? O texto diz assim para nós: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem, o homem pobre,
e a preparou para o homem que havia chegado. Então, preste bem atenção nesse ponto. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. E ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes mais, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Deu para entender a questão do juízo hipócrita de você ter uma trave no seu olho e querer tirar o cisco do olho do outro? Davi havia pecado com Batseba, havia mandado matar o seu marido e estava sentado no trono como se nada tivesse acontecido, tocando a vida normal. Mas de repente, louvado seja Deus, porque ele viu os profetas. Ele viu o profeta conta uma história para ele: Davi, tinha um homem lá, um homem pobre, que tinha uma ovelhinha, que criou, comia com ele, dormia com ele, era como se fosse uma filha. E tinha um homem que era muito rico, que tinha boi, gados, ovelhas, tinha tudo. E esse homem, quando recebe um viajante, ao invés de usar dos seus bens para dar um banquete para esse com o qual ele recebeu, ele vai lá na casa do homem, do pobre homem, pega a ovelha dele, mata e oferece ao viajante. Na hora, meus irmãos, a ira de Davi subiu. Está errado. Está errado. Agiu errado. Pecou. Natã vai lá e coloca o dedo do nariz de Davi e diz assim: esse homem é você. Esse homem é você. Porque Davi teve um senso de justiça muito grande para julgar o pecado de uma outra pessoa, mas não teve o mesmo senso de justiça para julgar o seu próprio pecado. Aí Jesus diz para nós: cuidado para você querer tirar uma lasca de madeira, uma poeirinha do olho de alguém e não remover a trave gigante que está nos seus olhos. Cuidado. Mas, meus irmãos, em último lugar na nossa reflexão nessa manhã, qual é a postura que Jesus requer de nós em meio à realidade do julgamento? O que Jesus quer de mim e de você? E a primeira coisa que eu trago para nós é que Jesus quer que nós tratemos primeiro os nossos pecados. Trate primeiro as nossas dificuldades, olhe mais para as nossas vidas do que para a vida do próximo. Olhe mais para a nossa realidade, daquilo que nós precisamos consertar, daquilo que nós precisamos arrumar na nossa própria vida, antes de exercer algum tipo de juízo sobre a vida do outro. O que Jesus diz para nós é o seguinte: olhe para dentro de você primeiro. E para falar a verdade, se a gente se assentar para olhar primeiro para a nossa vida, quantas coisas a gente precisa consertar? Quantas coisas? Mas a segunda coisa que Jesus quer de nós é o seguinte: em nome de Jesus, não exerça juízo condenatório de ninguém. Há esperança enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança, que a gente troque o nosso juízo condenatório por palavras de oração. Por palavras de bênção, de que Deus de fato vai mover e mudar a situação daquela pessoa. Mas nós precisamos entender o que Jesus quer de nós também, é que a gente não tem condições, melhor dizendo, de julgar motivações, a gente tem condição de julgar atitudes. Porque quando uma pessoa toma uma atitude errada, a gente não consegue entender o que está no coração daquela pessoa. Mas a gente pode julgar a atitude que aquela pessoa tomou. Ninguém consegue ver o coração. Tão somente Deus. Mas em último lugar, o que Jesus requer de nós é que a gente exerça discernimento espiritual. Não julgueis, mas exerça discernimento. Olhe para as coisas com sabedoria. Não use o seu padrão, mas use o padrão da palavra de Deus, para que você não engula tão somente a frase que diz: o amor aceita tudo.
Ah, o amor aceita tudo. Espera aí, a palavra de Deus diz que isso aí está errado. Ah, o amor tem que... Ó, a palavra de Deus vai mostrar para mim que eu não devo ir por esse caminho. Ah, mas você tem que... Não. A palavra de Deus diz e ponto. Eu e você precisamos ser guiados e pautados sempre pela palavra de Deus. Não deixe, em nome de Jesus, nunca de exercer sabedoria e discernimento espiritual através da palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para a gente orar? Meus irmãos, eu disse para vocês, o capítulo 7 é a conclusão do Sermão do Monte. E Jesus vai nos colocar contra a parede. Ele, de fato, vai tratar do nosso coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. E te pedimos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, sabedoria. Sabedoria, Pai, para ter discernimento, Pai, na hora, Pai, de julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Que a gente, Pai, não seja, Deus, como as pessoas, que são as pessoas que agradam o mundo hoje, pessoas que ficam em cima do muro. Mas que o Senhor nos deu, Pai, a autoridade e capacidade de ter a nossa opinião formada, não segundo, ó Deus, os nossos conceitos, mas segundo aquilo que a Tua palavra ensina para nós, ó Deus. Guarda o nosso coração de olharmos, ó Pai, tão somente para a vida do próximo, mas nos ajude, ó Pai, todos os dias tirar a trave dos nossos olhos, ó Deus. Nos ajuda porque nós, de fato, precisamos. Porque existe um juiz dentro de cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Abençoe o Seu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude, meus irmãos.